Olá, primeiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dos mistérios do código da vida, do código genético. E como na semana passada nós estudamos sobre o DNA, essa semana nós vamos estudar o RNA e as proteínas. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Pois bem. Então, na semana passada, nós já estudamos isso daqui, o DNA. Essa parte do DNA aqui para cima, que chama-se duplicação, para formar outro DNA, o professor vai explicar ainda mais no mês que vem, no mês de setembro. Nós não vamos estudar isso agora. O que nós vamos trabalhar para esse momento é a passagem do DNA para formar um RNA. E essa passagem recebe o nome de transcrição. Eu vou transcrever uma mensagem. E depois nós vamos ver do RNA para uma proteína, aqui embaixo. E essa passagem do RNA para a proteína se chama tradução. Transcrição é a passagem do DNA para o RNA. E tradução, o RNA para a proteína. Então, olha só. Aqui eu tenho em cinza uma célula, em branco o núcleo da célula. Tudo bem? O DNA sempre fica dentro do núcleo. O DNA nunca vai sair de dentro do núcleo. Tá bom? Aqui eu tenho a fitinha dupla, tá vendo? E aí, como é que no nosso DNA vai estar todas as mensagens sobre o nosso corpo? Por exemplo, eu citei já para vocês o exemplo do colágeno na pele, nós já falamos sobre isso. Citei várias vezes a insulina, que é uma proteína, né, que é produzida no fígado. A falta ou a deficiência dessa insulina pode provocar diabetes. Então, são proteínas que o professor já tem colocado para vocês. E todas essas informações ficam dentro do núcleo, dentro do DNA. O DNA é que confere esses códigos. É no DNA que vai estar a informação se a pessoa vai ter o cabelo liso, ondulado ou crespo. É no DNA que vai ter informação se o cabelo vai ser loiro ou moreno. Vai estar a informação da cor dos olhos. Vai estar a informação se a pessoa ela pode vir a ser alta ou baixa. Tá? Tudo isso, alunos, vai estar dentro do DNA, mas o DNA não sai de dentro do núcleo. Toda vez que a célula vai produzir alguma coisa a respeito dessa informação, ela faz um RNA, tá vendo aqui? Um RNA, é uma cópia de um trechinho do DNA. Então, o DNA ele é muito longo, né? Muito comprido. Então, aqui está o trechinho para formar a cor do cabelo. Aqui está o trechinho para formar a cor do olho. Aqui está o trechinho para formar a insulina. Estou inventando, tá bom? Como exemplos. Cada trecho, a célula lê trechos. Por exemplo, a célula que vai fazer a cor do olho vai pegar esse trechinho aqui. Mas ela não vai ler a produção da insulina, você entende? Porque o olho não vai produzir insulina no olho. Então, lá na produção de insulina, empacota, deixa tudo empacotadinho. E aquele trechinho ali da cor do olho é que essas células aqui do nosso olho vai fazer a leitura, tá? Gerar a cor do nosso olho. Aí lá no fígado, sim, lá no pâncreas, sim, vai ter a leitura do trechinho da insulina, tá? E tudo isso acontece de que maneira? Primeiro ano, DNA faz uma cópia de um trechinho, não do DNA todo, porque é muito comprido, né? Faz uma cópia de um trechinho. Essa cópia vai ser o RNA. Esse RNA, se vocês observarem bem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ele sai do núcleo para o citoplasma. E lá no citoplasma, esse RNA, ele vai ser traduzido numa proteína. Que essa proteína pode ser qualquer proteína do nosso corpo. Já citei vários. O colágeno, a insulina, a melanina, que condiciona a cor, né, da pele. Enfim, inclusive, primeiro ano, se como não bastasse, né, todos esses exemplos que o professor já citou, pasmem, também é no nosso DNA
que são sintetizados hormônios, como, por exemplo, os hormônios da felicidade. Sim, senhoritos. Os hormônios relacionados à felicidade, que são pelo menos uns 4 tipos, né, de hormônios diferentes, que combinados junto deixa a gente mais em êxtase, mais feliz, né? Isso tudo está relacionado ao DNA, sim. Então, essa questão da depressão que a gente tem enfrentado, né, visto muito aí no nosso dia a dia, isso pode ser uma coisa genética, pode estar relacionado ao DNA, ou então as proteínas, a maquinaria que faz ali a síntese desse hormônio, talvez tenha tido um defeitinho ali e precisa de um remedinho para voltar a funcionar de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas o fato é que na nossa aula de hoje nós vamos ver esse mistério aqui. DNA, um trecho do DNA faz um RNA. O RNA sai do núcleo para o citoplasma. Lá no citoplasma é feita a proteína. Depois que terminou de fazer a proteína, esse RNA, ele se desintegra, ele se solta de novo, ele se fragmenta e ele fica disponível para formar outros RNAs. Entendem isso? Primeiro ano, esse processo, esse fenômeno, ele acontece o tempo todo nas nossas vidas, nas nossas células. O tempo todo isso está sendo feito. Vamos começar com a transcrição, que é a parte do RNA, essa parte aqui, ó, do DNA para o RNA. Como que é feito isso? É bastante simples, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Eu dei esse exemplo aqui, uma fitinha de DNA, tá bom? Eu vou escolher essa fita aqui para fazer um RNA. Lembrando que o RNA é uma fitinha simples, né? DNA fita dupla, RNA fita simples. Então, dessa fita aqui, eu vou fabricar agora um RNA. Professor, me diz como é que eu faço isso. Bases complementares, primeiro ano. Veja, se você... Cadê minha seta? Se aqui tem um C, significa que o RNA aqui vai ser um G. Olha só, aqui eu já fiz, tá? O C, esse aqui é o RNA recém-formado, que o professor fez desse exemplo. Então, aqui tem um C, se o DNA tem um C, o RNA vai ser G. Se o DNA tem um A, lembrando que não teria o T, né? No RNA não tem o T, no lugar do T é o U. Então, se aqui desse lado do DNA é a letra A, aqui vai ser a letra U. Aqui vai ser a letra T, aqui vai ser a letra A. Letra T, letra A de novo, tá? Lembrando que a adenina está presente no RNA. Quem não está presente na adenina, no RNA, é a timina, que é substituída pela uracila, tá? Então, o T vai ser o A. Se no DNA tem o T, o RNA vai ser A. G vira C, C vira G, C vira G, A novamente vai virar aqui U, lembrando que não tem o T, seria o U, né? Mas como não existe o U, seria o T, mas como não existe o T, é o U aqui no lugar. O G forma o C e o T forma o A. Então, olha só, eu acabei de fazer um RNA recém-formado. Eu fiz o RNA a partir de um molde. E o que eu quero que vocês, alunos do primeiro ano, façam nesse momento? Então, lembra aquela nossa maquete? Ah, então, olha só. Eu quero que vocês peguem o exemplo dessa fita que começa com TAC, e aí vocês fizeram, né, inventaram aqui umas bases nitrogenadas, certo? Então eu quero que vocês peguem agora esta fita aqui, que começa com TAC, e façam aí no seu caderno o RNA dessa fita, desse molde aqui. Combinado? É isso que eu quero para essa atividade. Então, olha só. No exemplo que você criou lá do caderno, na semana passada, eu quero então que vocês façam um RNA com a sua fita, com aquela fita que começa com TAC. Tudo bem? Essa é a atividade. E aí, então, eu tenho aqui o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é esse aqui que eu criei, ó. Esse aqui é a mensagem, é a cópia que tem do DNA, certo?
Tem ali o DNA, eu vou fazer uma cópia, deixo a cópia, né? Olha só, eu deixo a cópia, o original lá dentro da célula, que é o DNA. A cópia, que é o RNA, ela sai de dentro do núcleo, vai lá para o citoplasma, faz o que tem que fazer e depois se desintegra. Tá? Então, esse é o RNA mensageiro. Lembrando que não tem timina, é uracila. O RNA mensageiro, ele pode ser abreviado como RNA-M, RNA maiúsculo e um Mzinho minúsculo, que é de mensageiro. Da mesma forma que o RNA transportador pode ser RNA-T, um RNA maiúsculo e um Tzinho de transportador. RNA ribossômico de RNA-R, Rzinho de ribossômico, tá? Pode estar simbolizado dessa maneira também. É uma abreviação, para não ter que escrever mensageiro, transportador. Aí coloca só um Mzinho, ou um Tzinho, ou um Rzinho. O RNA mensageiro, ele é fabricado na hora. E aí ele vai lá para o citoplasma e aí vai ter a tradução da mensagem. Esses outros RNAs, esse RNA ribossômico, nada mais é do que o nosso ribossomo. Aquele ribossomo que fica lá no complexo de Golgi, ó. Cai fora. Que fica lá no retículo endoplasmático rugoso, sabe? Lembra a gente que estudou que fica o ribossomo aderido? Então, o ribossomo é esse RNA ribossômico aqui. É a mesma coisa. É aquele pontinho, né? A gente vê como um pontinho. O RNA transportador, ele transporta aminoácidos. E ele sempre vai ter esse formato de um T. Tá vendo que ele tem um formato de um Tzinho ali, ó? Tá? Aqui embaixo vai estar o RNA mensageiro. Depois eu vou explicar melhor isso daqui, tá? Mas o fato é que eu quero que vocês observem que o RNA transportador, ele tem esse formato de um T. E aqui em cima, nessa pontazinha, ele vai carregar um aminoácido. Tudo bem? Então vamos lá. RNA já está formado. Agora resta saber como é que vai acontecer a tradução desse RNA para uma proteína. Vamos lá. Bastante simples. Essa tabelinha eu vou deixar disponível para vocês. Eu vou deixar ela disponível na prova. Se você quiser imprimir e colar no caderno, você pode. Se você não quiser, você não precisa. Mas a gente vai usar ela, a gente vai consultar ela para decifrar os códigos genéticos. Tá? Vamos partir desse exemplo. Eu vou explicar aqui e vou ficar voltando aqui na tabela de códons, tá bom? Para poder explicar. Então, aquele meu DNA, de exemplo, citado anteriormente, eu tinha pego, né, essa fitinha de DNA e criei um RNA. Foi o que nós fizemos, certo? Aqui tem um RNA recém-formado, então. A cada três bases, vai condicionar um aminoácido para formar a proteína. Então, por exemplo, o G, olha aqui eu tenho, né? O GUA. Eu tenho que olhar na minha tabela de códons aqui, onde é que está o GUA. Como que eu faço isso, professor? O G, olha só, primeira base, aqui em vermelho, tá vendo? Primeira base, G, eu tenho que procurar o G, tá aqui embaixo o G. A segunda base é essa que está em azul aqui, ó, segunda base. E a terceira base é essa que está em verde. Então, olha só, o GU, tá bem aqui, ó, GUA, tá vendo? Encontrei, GUA, tá vendo aqui onde tem, eu estou passando o mouse? GUA condiciona a valina. Valina é um aminoácido. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá. Nossa, valina. Valina é o primeiro aminoácido. Veja aqui o que o professor está fazendo, porque depois vocês vão fazer isso no DNA, naquele RNA que vocês criaram, tá bom? Eu quero saber depois quais são os aminoácidos daquele RNA que vocês criaram. Então, eu já tenho o GUA. O GUA, novamente, né? Aqui, GUA, condiciona a valina. Agora eu vou procurar pelo ACG.
A, primeira base, desse lado, em vermelho. A, C, procura aqui segunda base, C, G, ACG, treonina, tá vendo? Treonina é o nome do outro aminoácido. Então, eu vou e escrevo treonina. E o último aminoácido, GUC. Lembra que cada 3 condiciona um aminoácido. GUC. Então, eu tenho que procurar aqui o G, o U e o C. É a valina de novo. Tá? Então, repete a valina. Valina. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Olha só. Eu acabei de criar a minha proteína, que é formada por esses 3 aminoácidos. Pessoal, é muito importante que cada uma dessas letrinhas esteja no lugar correto, porque se uma delas não estiver no lugar correto, isso já pode dar um problema. Vamos ver, olha só, vamos supor que aqui no ACG condicionou treonina. Vamos inverter aqui uma letra, vamos jogar o C. Vamos jogar o G para cá, ó. GCA. GCA. Eita lasqueira. Vamos ver onde é. Vamos ver o que aconteceria se fosse GCA. Olha lá. Alanina. Seria outro aminoácido. Pessoal, para quem não entendeu ainda o drama dessa situação, às vezes a alanina não faz o que a treonina deveria fazer. Tá? Então, eu quis mostrar aqui para vocês que uma letrinha fora do lugar já estraga tudo. Já pode estragar tudo. Tá? Porque pode formar um outro aminoácido, essa proteína já não fazer a função dela direito, e aí nós temos um problema bem sério. Tá bom? Então, pessoal, eu quero que vocês façam isso no seu RNA, tá? Que vocês fizeram lá dessa maquete, tá? Tem a maquete aqui do DNA, vocês já fizeram, então, ali, né? O RNA dessa fita, TAC, e aí eu quero que a cada 3 trincas, né? A cada trinca, vocês verifiquem quais são os aminoácidos formados pelo RNA que você tem aí em mãos. Tudo bem? Essa daqui é uma imagem do retículo endoplasmático rugoso que nós vimos, o ribossomo aderido, tá vendo? Complexo de Golgi, nossa aula do primeiro bimestre. Membrana plasmática, e aqui eu tenho o RNA, tá vendo? Aparece o RNA aqui, que o ribossomo vai estar sintetizando essa proteína. Sintetizando a proteína como? Acabei de mostrar dessa forma aqui para vocês. Vai sintetizar a proteína dessa maneira. A cada 3 bases nitrogenadas, condiciona um aminoácido. Tá bom? Aula terminando, e aí eu vou mostrar figurinhas, fotinhas, tá? Sempre vai começar com, o RNA sempre começa ali com o A, o G, que é o metionina, que é chamado de start codon, né? Start codon, vamos ver aqui, o start codon, tá vendo? Start codon é a metionina, A, o G. Sempre começa com ele, foi por isso que eu fiz de propósito, para o DNA começar lá com aquela base. E nós temos também os stop codon, que é os códons de paradas, tá? Stop codon, é quando para. Aí terminou de fazer a proteína. Então, seria aqui, ó. Esse camaradinho aqui, em roxo, seria o RNA transportador, que está no formato de um T. Esse aqui também, formato de um T. Ele carrega em cima um aminoácido. Esse daqui é o RNA mensageiro, e esse em verde é o ribossomo, é aquele pontinho que a gente vê. Aqui novamente, ó, o RNA mensageiro, daqui do 5' para o 3', sempre nessa ordem, 5' para o 3'. O verde, aqui, essa estrutura em verde, é o ribossomo. Então, estou ampliando bem esse ribossomo, né? E esses pequenininhos, no formato de um T, é o transportador. Ele faz a ligação peptídica, tá? Esses aminoácidos aqui já foram apresentados no grupo das proteínas, lá no começo do ano, quando a gente estudou os nutrientes, tudo bem? Coloquei aqui para a gente lembrar que a gente já estudou isso daqui. E aí aqui, olha só, o RNA mensageiro, esses aqui são os
códons do RNA mensageiro. Professor, o que é os códons? É aquele que está lá na tabela. Cada 3 formam um códon. No RNA transportador, que é o formatinho de um T, tem um anticódon, e aqui tem os aminoácidos. Então, ele vai carregando. Sempre um aminoácido por vez, vem, faz a leitura, se gruda, junta o aminoácido. Tá vendo? Aqui, 1, 2, 3, e assim vai formando uma sequência longa de aminoácidos. Na célula, a sequência de aminoácidos é muito longa, só que se a gente fosse fazer aquele, tudo se separa depois, quando tem o stop codon aqui, ó, de parada, tá vendo? Aí ele se desmonta, depois ele se fragmenta e a proteína vai seguir o seu destino, né, para aquilo que precisa. E outra coisa, pessoal, é que eu ia falar aqui, eu acabei esquecendo. Enfim, depois quando eu lembrar eu coloco nos comentários ali no Classroom para vocês. Mas o fato é que eu quero que vocês façam os aminoácidos. Ah, sim, lembrei agora. Era um aminoácido muito grande. Se a gente fosse fazer um DNA com 20, 50, 200, 400, a gente iria perder de vista, né? Na célula é mais ou menos assim, viu? 5.000, vai depender do tipo da proteína. Já pensou fazer 5.000 bases nitrogenadas? Não tem como, né? Então, por isso que o professor fez uma só de 12 ali, tá? E aí eu finalizo com uma brincadeira da Mafalda, né? Às vezes está aqui o Felipe perguntando, né? Mafalda, às vezes me pergunto qual o sentido da vida? E a Mafalda responde, é na direção 5 linha, 3 linha, Felipe. Acaba sendo uma brincadeira, né? Bem divertida. Pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Eu espero que vocês consigam entender. Hoje o professor não está muito legalzinho de saúde, mas enfim, o professor tentou fazer o possível para poder transmitir a ideia do código da vida para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Um grande abraço.